Coloca devagar, não muda. Coloca só na medida que eu estou falando, tá ok?
boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, desta terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Nosso programa número 867. Destaque: a intervenção do Supremo Tribunal Federal na Câmara dos Deputados. O STF, o judiciário golpista, dizendo o que a Câmara deve ou não deve aprovar, se colocando acima do Poder Legislativo, o Judiciário, que não tem voto de ninguém, que não foi eleito por ninguém, se colocando acima do poder que foi eleito pela população. Destaque também no nosso programa de hoje, um tema fundamental, a campanha da direita, de setores da direita, da imprensa golpista, de setores direitistas da esquerda, de tentar impor Geraldo Alckmin, ele mesmo, o picolé de chuchu, o governador reacionário de São Paulo por anos e mais anos, repressor da luta dos servidores públicos, dos professores, destruidor da educação, o defensor das privatizações, como vice do Lula. E nós vamos debater, inclusive, com a declaração do Lula, que disse que dormiria tranquilo com... Supostamente, Lula teria alegado que dormiria tranquilo com Alckmin de vice. Alckmin não é um sono tranquilo. Alckmin é pesadelo. Bom, acompanhe, nós vamos esse tema e programa destaque também no nosso programa de hoje, a segunda parte da reportagem publicada pelo Diário Causa Operária na tarde de hoje, sobre Guilherme Boulos, sobre as ligações do Guilherme Boulos com o imperialismo. Instituto que paga Boulos é ligado ao governo dos Estados Unidos e golpes na América Latina. Então acompanhe, porque aqui não é palavras, aqui são fatos, são provas e questões que precisam ser devidamente esclarecidas. O fato de que o instituto que paga Guilherme Boulos é ligado, com farta documentação e provas mostradas pela reportagem do Diário Causa Operária, assinada pelos companheiros Rui Costa Pimenta, Eduardo Vascos e João Jorge Pimenta, mostrando as ligações perigosíssimas do senhor Guilherme Boulos com o Instituto ligado aos golpes de Estado na América Latina. Fique aí, acompanhe no nosso canal, onde nós vamos falar também da situação, tramitação agora aí da discussão na Câmara dos Deputados, vai votar ou não vai votar aí a PEC dos precatórios. Por detrás da demagogia, o Brasil tem o menor número de multas ambientais em 20 anos, enquanto promessas são feitas de medidas para as próximas décadas, lá na COP26 e por aí afora. Vamos tratar aqui também da divisão, do crescimento da divisão no interior do PSDB. As prévias mostrando aí crescimento do candidato Eduardo Leite em alguns estados, Dória conquistando apoiadores em outros, a disputa se mostrando bastante acirrada no interior do partido da direita golpista, o PSDB. A malandragem, o malabarismo do PDT de Ciro Gomes, que anunciou que mudou de posição em relação à questão do voto, na questão do precatório, e nós vamos tentar entender, vamos procurar explicar essa situação. Bom, o nosso programa vai destacar estas e outras notícias. Vamos falar também de destaque internacional. No Chile, os deputados dão início ao processo, autorizam o processo de impeachment de Sebastião Pinheira, o aliado aí do Bolsonaro e da direita no nosso país vizinho. Vamos falar desse tema e mostrar aí quais são os desdobramentos, quais são os possíveis próximos passos, mostrando aí também o agravamento da situação de crise no Chile. Bom, estas e outras notícias nós vamos comentar aí junto com vocês, né? Hoje a gente até tiraria folga, mas os temas foram tão importantes, né, que a gente quis estar com vocês aqui nesse programa de hoje
para comentar essas notícias muito, muito importantes. Então, eu queria pedir a você aí que nos ajude. Chame o pessoal para assistir junto com a gente, para participar desse programa que tem temas da maior importância. Eu vou mandar um salve aqui para o pessoal que já está conosco, mas queria pedir vocês para espalharem, né, o link do nosso canal, da Causa Operária TV, do Resumo do Dia, em todas as redes sociais, chamar o pessoal para assistir, né, para ver a opinião da Causa Operária TV, do PCO, sobre a questão do vice Alckmin, da questão da intervenção do STF no Congresso e reportagem exclusiva que você só vai ter aqui na Causa Operária TV, a reportagem sobre o financiamento das instituições golpistas aliadas de Guilherme Boulos. Aquilo que o Boulos não explicou até agora e que aqueles que estão defendendo Boulos também não explicam. Você vai ver aqui, e só aqui na Causa Operária TV. Um salve aí, um abraço forte para Conceição Soares, que chegou aqui dizendo que bota pesadelo nisso, né? Pensar em vice, Alckmin como vice. O nosso companheiro LC29 mandou aqui seu super sticker, já no começo de programa, contribuindo com a gente, mandando seu boa noite, muito obrigado, da mesma maneira que a Cecília Maria, e eles estão dando aí um bom exemplo, né? Façam como LC29 e como a Cecília Maria, contribuam, ajudem a sustentar aqui esse canal combativo, independente, revolucionário. Um salve também para a companheira Estefânia Robustelli, participando aqui conosco, a companheira Priscila, mandando também aqui a mensagem, o Osni Castro, a companheira Silvia Mio, nossa companheira diretamente do Reino Unido, a companheira Carla Silva, mandando um boa noite, dizendo lá já quase bom dia, já no começo de outro dia, e mandando ela nos brindando aqui, né, com a sua canequinha e com o seu super sticker, contribuindo para sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário. Também, da mesma maneira, sou eu, chegando por aqui com a sua figurinha simpática, contribuindo conosco. Boa noite para a Silvia Mio, para o Ronaldo Ferreira, para a Maria Virgínia Street, para a companheira Rosângela Barbosa, né, um salve aí, uma boa noite, um abraço para todos os companheiros que nos acompanham, que participam conosco no Brasil ou no exterior. Né? Então, vocês façam aí como os companheiros que já estão contribuindo com a gente nesse momento. Se você ainda não é membro, como o pessoal que está com o nomezinho em verde aqui, fique membro, torne-se membro do nosso canal, ajude a sustentar essa TV combativa, independente, revolucionária, e espalhem o link, chame o pessoal para assistir, chame o pessoal para ver as últimas, e esse canal que não tem rabo preso, aqui não tem fundação ligada ao imperialismo, aqui não tem emissora golpista por detrás, aqui não tem patrocínio do Estado, dos partidos burgueses, aqui depende de você, né? Depende de você que colabora, que contribui, que manda seu super chat, seu super sticker, que torna-se membro do canal e ajuda a gente a sustentar essa programação independente, combativa, revolucionária. Bom, vamos lá para a nossa pauta, começando por uma breve nota, em meio à crise, alguma pressão dos sindicalistas, que hoje realizaram aí um protesto junto ao Senado, a comissão do Senado, Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, adiou e não marcou nova data para a votação do projeto de privatização dos Correios, que prevista para ocorrer no dia de hoje. É bom lembrar que o projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi encaminhado, então, do Senado. Há uma crise em torno de questões menores, diga-se de passagem, em torno do projeto de privatização, porque senadores do interior do país, especialmente da região norte, segundo dados divulgados em matéria no site do portal da CUT, estariam temendo o fechamento de agência em regiões de áreas remotas da Amazônia, em função do processo de privatização. É evidente,
né, as empresas privadas, os tubarões que estão de olho em abocanhar aí os Correios, querem garantir o acesso a essa empresa que está presente em todas as cidades do país, mesmo nos rincões mais remotos da Amazônia Legal, no interior do país, para explorar digamos assim, o negócio lucrativo dos Correios, principalmente nos grandes centros e nas grandes cidades, nas maiores cidades. Mas, obviamente, que todas essas regiões aí, elas tenham, na medida em que não seja a viabilidade econômica, né, de um ponto de vista dos interesses dos tubarões capitalistas, não esteja atendidos, vão ser colocadas aí totalmente em segundo plano, como já acontece em uma série de aspectos, caso dos bancos, por exemplo, né, só nessas regiões mais distintas, quem atende a população, por exemplo, são os barcos da Caixa Econômica Federal, as agências remotas, distintas, aí, longínquas do Banco do Brasil. Os bancos privados, né, não têm interesse. Da mesma maneira, um correio privado, além de outros prejuízos ao povo brasileiro, colocaria todas essas regiões aí em perigo. Bom, o senador relator da proposta é Márcio Bittar, do MDB do Acre, né, e ele colocou no seu relatório a proibição do fechamento de agências de municípios que tenham até 15 mil habitantes, pelo prazo de 60 meses, ou seja, 5 anos. Quer dizer, já está claro, né, que a política de privatização vai levar a uma devastação, né, em milhares de centenas ou até milhares de cidades pequenas com menos de 15 mil habitantes ou até com mais do que isso, né? Mas segue a crise e, obviamente, que essa é uma questão muito particular, né? Porque, além disso, a privatização dos Correios vai trazer outros graves prejuízos, vai colocar um setor estratégico do país na mão de grupos privados, vai fazer como fez em outros países, exemplo da Argentina, né, onde o Correios privatizado está numa situação de insolvência, colocar em risco, né, o próprio serviço que é prestado por essa empresa, né, que mesmo com toda a política de dilapidação levada adiante pelos governos do regime golpista, é uma empresa que recebe a confiança do povo brasileiro, né, e que realiza um serviço fundamental de caráter estratégico, de interesse e ligado à própria segurança nacional. Tudo isso, né, o governo entreguista de Bolsonaro, com apoio de toda a direita, quer entregar para os tubarões capitalistas. Bom, além disso, a privatização, como o próprio governo já anunciou, levaria aí à demissão só dos trabalhadores diretos dos Correios. Se estima que pelo menos 50%, algo em torno de 50 mil trabalhadores, seriam demitidos, além das demissões de setores terceirizados, né, que são hoje mais de 30, 40 mil trabalhadores, né, que realizam serviços terceirizados pelos trabalhadores dos Correios. Nem falar no aumento da exploração daqueles que ficarem na empresa, né? Hoje já a política de preparação para a privatização vem provocando enormes ataques aos trabalhadores, como é o caso da destruição do plano de saúde, que era pago pela empresa, que hoje uma parcela cada vez maior tem sido bancada pelos próprios trabalhadores. Quer dizer, é a política de terra arrasada, de dilapidação, que precisa ser evitada, não através simplesmente de conversa no cangote dos senadores, de lobby, mas de uma mobilização efetiva dos trabalhadores. É preciso quebrar a paralisia dos sindicatos, realizar um encontro nacional de luta da categoria dos Correios, com delegados de base, e organizar uma mobilização, um enfrentamento contra a privatização dessa empresa e de outros setores fundamentais. Bom, vamos em frente, destacando agora que por detrás da demagogia, né, que a gente viu aí em larga escala nos últimos dias em relação à questão climática, né, da questão ambiental. Hoje foi o dia em que o ministro do Meio Ambiente discursou lá na COP26,
Bom, no momento que há todo um anúncio de uma série de promessas, de compromissos, não só da parte do governo brasileiro, mas dos próprios governos imperialistas, né, em que a COP26 se mostra uma verdadeira farsa, né, porque os governos que promovem a devastação, a destruição do meio ambiente, né, o ataque, em regra, às condições de vida da maioria da população mundial, vão aí fazer discursos, promessas de melhorar a situação. Bom, mas no caso particular do Brasil, toda essa demagogia ela emerge no momento em que o Brasil tem o menor número de multas ambientais em 20 anos. Até setembro, né, foram emitidas 9.182 multas, metade do que se verificou, por exemplo, em 2012, quando o IBAMA, naquele ano, em 2012, aplicou 18.200 multas. Obviamente que essa redução drástica do número de multas ambientais nada tem a ver com a melhora das condições ambientais, digamos assim, com melhores condições por parte das empresas e dos governos estaduais. Pelo contrário, né, a situação é marcada por um aumento dos índices de desmatamento irregular, né, impulsionados, estimulados aí pelo governo fascista de Bolsonaro e por toda a direita. E esses números, obviamente, se contrapõem à postura cínica, né, demagógica, que o governo procura apresentar durante a cúpula do clima lá em Glasgow. Quando as autoridades brasileiras, assim como as autoridades internacionais, vêm fazendo novas promessas de combater os crimes ambientais na Amazônia e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. A reportagem foi divulgada pelo próprio jornal Estado de São Paulo, que cruzou, né, os dados das devastações divulgadas anualmente pelo pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, com as multas ambientais aplicadas pelo IBAMA. E mostrando que a situação ela é inversamente proporcional. Aumenta a devastação e diminui o número de multas, né? Para a gente ter uma ideia, que em 2019, o IBAMA registrou 12.375 multas. Em 2020, foram 11.064. E, nesse ano, foram emitidas até setembro 9.182, né? A metade, como eu destaquei, daquilo que se registrou em 2012, quando foram aplicadas mais de 18 mil multas. Bom, então, toda essa situação, nos anos de 2000 a 2010, né, o IBAMA emitia entre 20 e 25 mil autos de inflação por ano. 20 a 25 mil autos de inflação por ano, né? E, obviamente, que essa situação, como eu afirmei, está em total de sintonia, quer dizer, cresce a devastação e diminui as autuações, né, por fato de que o governo procura facilitar as condições de degradação e de ataque ao meio ambiente. Bom, parte dessa política, obviamente, tem aí o interesse de favorecer não só as madeireiras, grupos de mineradoras e interesses ligados ao imperialismo. E outro setor que se beneficia diretamente da política de favorecimento do imperialismo desde o golpe é o setor dos combustíveis. Bom, tem aumento toda semana, né? E a gasolina sobe pela 5ª semana consecutiva e o litro da gasolina já chega a R$ 8,00. Bom, já tem regiões muito extremas do Brasil, no caso lá, Fernando de Noronha, por exemplo, onde a gasolina passou de R$ 9,00. Mas mesmo aqui, no sul do país, já, no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a dolarização já fez o preço da gasolina chegar a R$ 8,00. Né? Há tentativas de impor controle, mostraram-se que não vão levar aí a lugar nenhum, né?
O novo aumento ainda não é oficial, mas segue a política, né, adotada, mantida pela gestão do general Silva e Luna, que todos lembram, foi colocado aí de maneira demagógica por Bolsonaro no comando da Petrobras, a pretexto de que ele ia combater a política de entrega do seu antecessor do Castelo Branco, né, a política de dolarização, né, de paridade do preço dos combustíveis com a moeda internacional. O que é maravilhoso, né, para os especuladores, os acionistas da Petrobras, né, no mercado internacional, mas que as consequências disso na vida do povo brasileiro, né, todo mundo sente no dia a dia, ao abastecer o carro, e também não só para quem tem aí o seu automóvel, né, mas interferindo, impulsionando a inflação em todo o país, porque todo mundo sabe que no Brasil o transporte de carga eminentemente rodoviário, né, essa situação vai criando uma situação insuportável, inclusive para os caminhoneiros que suspenderam a greve, né, sem o atendimento aí das suas reivindicações, com um atendimento muito parcial, mas cuja situação de arroxo, né, diante do baixo preço do frete e elevadíssimo preço do combustível, segue aí sendo uma situação totalmente difícil, né, de ser mantida. Bom, no meio dessa crise toda, bom, antes da gente seguir, só mandar aqui mais uma saudação aqui para muita gente acompanhando aí, aumentando a audiência, você que está ajudando a gente a divulgar o programa, o companheiro Lino Alves, o Reflexão Sempre, chegando por aqui, Maria Aquino, também o Dom Baez, mandando aí uma boa noite a todos os camaradas, e comentando aí sobre os ataques do identitarismo. Um salve aí também para os nossos companheiros Angelina Dias, lá de Campinas, participando aqui conosco, para todos vocês que acompanham a nossa transmissão ao vivo e também para aqueles que vão estar assistindo aí na madrugada, no dia seguinte, na reapresentação, seja por diferença do fuso horário, porque o pessoal está trabalhando. Nosso programa, né, como toda a programação da Causa Operária TV, fica à sua disposição aqui nos arquivos, né, no nosso canal no YouTube, para você assistir no momento mais adequado que possa ser possível. Vamos lá. Em frente com a nossa pauta, vamos entrar num tema muito importante de hoje. Queria destacar aqui o fato de que um fato que chegou até a ser comemorado aí por setores da chamada de setores da imprensa de esquerda, né, como se fosse mais uma medida de moralização do STF, mas que se constitui numa violência, né, numa arbitrariedade, porque o STF formou maioria hoje para suspender as emendas, chamadas emendas secretas do orçamento do Congresso Nacional. E a maioria, a votação se encerra no final do dia de hoje, às 23h59, mas já tinha à tarde sido formada a maioria para manter suspenso os repasses do chamado orçamento secreto, um esquema de sustentação que o governo Bolsonaro instituiu no Congresso. O placar, no começo da noite, estava aí 6-1, né, mantendo a decisão de caráter liminar que foi adotada na última sexta-feira pela ministra Rosa Weber. Né? Desde maio, né, uma série de reportagens denunciaram que os recursos da União têm sido distribuídos por meio de emendas do relator do orçamento, as chamadas RP9. Né? Bom, e aí se virou toda uma briga dizendo que não havia critérios técnicos, né, e que as emendas atendiam a interesses de votações do Palácio do Planalto. Bom, aqui nós queremos deixar o seguinte, né, que, evidentemente, as manobras, as manipulações do orçamento, né, para favorecer aí os interesses do Congresso, do Executivo,
são uma constante, né, no regime que vigora no país, de um chamado presidencialismo, né, sob um regime que se sustenta, né, numa dependência das ligações, obviamente, com decisões do Congresso Nacional. Agora, o STF, né, dizer que tipo de medida adotada pelo Congresso vale ou não vale, equivale a essa imagem que nós mostramos, que a produção colocou agora há pouco aí para a gente, que é a intervenção, né, de um poder externo, né, de um poder que não é o parlamento eleito pelo povo, é uma verdadeira, corresponde a uma espécie de AI-5. Né? A diferença é que o AI-5 fechou o Congresso, estabeleceu cassações, recesso, né? E depois medidas ditatoriais do governo estabeleceram, inclusive, novas legislações eleitorais. Em vários momentos, a ditadura interveio, né, diretamente no Congresso Nacional, impondo a decisão dos militares, né, contra a decisão do Congresso Nacional. Bom, nesse caso aqui, nós estamos diante de uma nova medida de tipo ditatorial, onde um punhado de juízes que não foram eleitos por absolutamente ninguém, né? A Constituição brasileira estabelece um regime supostamente democrático, onde a ideia central seria que todo o poder emana do povo e dele, em nome dele, é exercido. Agora, evidentemente, o poder judiciário não emana do povo, não foi eleito por ninguém, né? Não está sob nenhum tipo de controle popular, é um poder de tipo imperial, né? Sem nenhum controle da população, o mais antidemocrático de todos os poderes da República, e esse poder se arvora no direito, né, de maneira ditatorial e de maneira ainda mais intensa, desde o golpe de Estado de 2016, de decidir o que o Congresso pode ou não pode decidir. Para nós aqui, não se trata de defender o chamado orçamento secreto ou qualquer outra medida, mas se trata de hipótese nenhuma, apoiar, né, de que um poder sem nenhum tipo de controle popular, um poder imperial, um poder em nada democrático, cuja presença em nada depende do controle popular, não foi eleito pela população, possa se colocar acima de um poder, né, que, com todas as limitações, né, com um caráter profundamente reacionário que tem hoje o Congresso Nacional, né, é alvo, né, de um processo eleitoral, é alvo de um processo de escolha pela população. Né? E olha que nós denunciamos, e somos, né, um canal e um partido muito firme na denúncia do caráter fraudulento, por exemplo, das últimas eleições. Mas, de maneira nenhuma, nós vamos se colocar aqui do lado, né, de que o STF, fraudulento na sua essência, né, antidemocrático na sua própria forma de ser, né, um poder que nós defendemos aí que seja extinto, né, um tribunal que não deveria sequer existir, uma excrescência, né, de um regime democrático, possa decidir, repito, o que o Congresso deva ou não deva votar, como deva ou não deva votar, quem no Congresso deve ou não deve votar. Né? O STF, mais o STF, que interveio para garantir o golpe de Estado, que interveio para garantir eleições fraudulentas em 2018, que arregou diante da ameaça dos militares que diziam que, se o STF concedesse habeas corpus para o Lula, ia ter um golpe militar, que deixou o presidente Lula, ex-presidente Lula, preso por 580 dias para garantir a eleição fraudulenta de Bolsonaro, agora quer estabelecer como os deputados, como os senadores, devem ou não devem votar o orçamento do país. Muitos dirão, mas essas medidas, essas emendas são emendas de maneira arbitrária e ilegal, mas e daí?
O que o STF está garantindo? Esse ano, apenas e tão somente, a manipulação do orçamento garantiu que 52% do orçamento público fosse desviado para os banqueiros. 2 trilhões e 400 bilhões foram retirados da saúde, da educação, da construção de moradias, da garantia de infraestrutura do país, para sustentar os parasitas do sistema financeiro. Contra esse tipo de medida, nenhuma ação do STF. E o STF que agora age para dizer como os deputados podem ou não podem votar. Eu diria que perto desse roubo realizado cotidianamente pelos bancos, né, o fato de que o executivo e o legislativo manipulem verbas do orçamento para esse ou para aquele fim é quase como um ladrão de galinha comparado a um banqueiro que assalta a população todos os dias com as suas taxas de juros absurdas, abusivas, ilegais, criminosas, né? E que leva aí a uma situação de fome e de miséria e que devasta até mesmo setores mais débeis do capitalismo, como pequenos comerciantes, pequenos proprietários, pequenos industriais. Uma política criminosa, uma política que nada tem a ver com a suposta moralidade apresentada, alardeada pelos homens da capa preta do STF, mas que visa tão somente defender os interesses daqueles que controlam, de fato, a maioria do orçamento público do país, que são os banqueiros e outros parasitas que vivem de pendurado, né, esse sim, nas tetas do Estado, né, que querem coibir a aprovação, por exemplo, até mesmo do miserável auxílio emergencial para garantirem os seus próprios interesses, os seus altos lucros e manter a situação tal como ela está, ou até mesmo piorá-la, agravar a situação, aumentando a transferência de recursos para os banqueiros, como a gente vê, né, que é o que está acontecendo aí, por exemplo, com a elevação agora mensal das taxas de juros. Bom, nós vamos acompanhar essa situação que, obviamente, visava, né, tinha como um dos alvos, interferir, né, não só é uma interferência em si, mas tinha o claro propósito do judiciário interferir na votação que está acontecendo agora, nesse momento, na Câmara dos Deputados, em relação à PEC dos precatórios. Que queríamos destacar aqui o seguinte: se bem que a PEC não seja nenhum projeto de interesse social, né, que ela vise garantir aí uma manobra contra a população, de um governo, por exemplo, que acabou com o Bolsa Família, que acabou com o auxílio emergencial e está votando um novo auxílio para vigorar, né? Depois que o Bolsa Família vigorou no país por 18 anos, o governo está votando um novo auxílio para vigorar simplesmente em 2022, né, com o claro intuito de manipular eleitoralmente para garantir a reeleição de Bolsonaro. Mas é preciso deixar claro que os ataques a essa PEC não têm nada a ver, por exemplo, de defender o Bolsa Família, de defender o interesse da população. O interesse do judiciário e da direita que se levanta contra a PEC é garantir os recursos do orçamento público para os bancos, para os sanguessugas, os tubarões capitalistas. A preocupação deles com que Bolsonaro está estourando o teto dos gastos não é garantir que haja digamos assim, uma regulação dos gastos do orçamento público na defesa dos interesses da população, mas é impedir que o estouro dos gastos que o Bolsonaro faz agora, que a Câmara dos Deputados já legalizou no primeiro turno e corre o risco de aprovar hoje em segundo turno, abra caminho para o fim da lei de responsabilidade fiscal. Essa lei de estrangulamento que diz o seguinte: pode deixar destruir a saúde, pode faltar recursos para salvar a vida da população, pode destruir o ensino público, mas o Estado tem que cumprir o orçamento, o sagrado orçamento
que garante o dinheiro para os banqueiros, o sagrado orçamento que garante que o governo honre o compromisso com os bancos nacionais e estrangeiros, né, que sugam os recursos dos impostos pagos pela população. É disso e nada mais do que disso que se trata. A defesa dos interesses mesquinhos dos banqueiros, dos agiotas nacionais e internacionais que vivem parasitando nos recursos públicos. Então, nessa história, nessa votação no judiciário, não tem bandido e mocinho. O que nós temos é dois lados dos setores capitalistas, né, numa guerra para ver quem vai levar os recursos. O Bolsonaro e o setor da direita querendo que uma parcela pequena dos recursos, né, seja dada aí numa forma de auxílio totalmente limitado para a população e garantido para os deputados, para o controle dos deputados, para atenderem projetos que os deputados, obviamente, né, vão manipular aí com interesses eleitorais. E a direita, ligada ao imperialismo, aos bancos, querendo impedir que isso seja feito, não, repito, não para defender interesses da moralidade, do orçamento público, mas para defender os interesses dos bancos, que querem mais recursos, né? Dos privatizadores, que querem que o país entregue mais ainda e mais rapidamente as suas empresas. E por aí vai. Né? São interesses dos abutres contra interesses, né, de representantes do povo que nem de longe defendem os interesses nacionais. Quer dizer, não vamos cair na conversa fiada que o que nós temos no Congresso nesse momento é a luta do bem contra o mal. Né? Muito longe disso daí. Bom, nós vamos voltar ao tema do Congresso daqui a pouquinho, falando, vamos ver se ao longo do programa, né, antes do término, tem novidades em relação ao desenrolar do que está acontecendo, né, da votação da PEC 23, mas nós vamos, com certeza, né, nossa imprensa vai acompanhar na imprensa escrita, no Diário Causa Operária, causaoperária.org.br, e também aqui, né, na Causa Operária TV, você acompanha também amanhã os desdobramentos dessa votação, que pode se estender, porque a votação iniciou aí há menos de uma hora na Câmara dos Deputados. Os últimos destaques foram rejeitados e se iniciou a votação do segundo turno, lembrando que no primeiro turno a PEC foi aprovada por 312 votos, e o mínimo necessário são 308. Vamos destacar a divisão no PSDB. Nas prévias do partido, vem se ficando claro aí o crescimento da divisão interna, né? Aí também é a briga de cachorro grande contra cachorro grande, né? É a briga das máfias tucanas. E, bom, a imprensa capitalista dá conta do crescimento da candidatura do governador Eduardo Leite, que é apoiado nesse momento pelo Tasso Gereissati, que desistiu da sua candidatura, e, por exemplo, se destacou aí que o Leite recebeu o apoio do diretório tucano do Mato Grosso do Sul, né? Eles anunciaram ontem o apoio à candidatura do governador do Rio Grande do Sul, e, em contrapartida, né, numa ofensiva no último final de semana, João Dória teria conseguido o apoio de dissidentes no Ceará. O PSDB no Ceará é dominado aí pelo grupo do senador Tasso Gereissati, mas dissidentes da ala do Tasso Gereissati, como é o caso do deputado federal Danilo Fortes, e outros políticos da região, declararam apoio à candidatura do governador de São Paulo, João Dória. Também no sábado, Dória foi à Bahia, onde o diretório local declarou apoio ao governador do Rio Grande do Sul, o Leite, mas
o Dória teria conseguido aí, teve o apoio público declarado do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Paulo Câmara, entre outros políticos. Bom, a briga segue aí pelo país inteiro, né? Em São Paulo, por exemplo, a comissão organizadora das prévias cassou aí a filiação e o voto de 92 prefeitos e subprefeitos na semana passada, filiados ao PSDB pelo Dória, segundo a comissão, de maneira ilegal. E também em São Paulo, o diretório do PSDB de São José dos Campos declarou apoio ao governador gaúcho, né? Mostrando aí que Leite vem conseguindo aí um apoio em setores vinculados aí tradicionalmente do próprio PSDB de São Paulo, vinculados ao Dória. Bom, nessas articulações todas, ficou evidente aí que o ex-governador Geraldo Alckmin tem procurado mobilizar os seus aliados, né? Inclusive é o caso aí da região do Vale do Paraíba, né? Reduto, berço político do ex-governador Geraldo Alckmin. Alckmin tem se procurado mexer aí as peças ainda no interior do PSDB a favor, né, da vitória do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Inclusive elementos até mesmo do governo municipal de São Paulo, ligado ao ex-governador e ao ex-prefeito Bruno Covas, como é o caso do secretário de Habitação da Prefeitura, declararam apoio à candidatura do candidato gaúcho. Bom, a situação mostra aí que a briga está... apesar de que o Dória ainda apareça como favorito, né, mas esse favoritismo já não se mostra, como no começo da campanha das prévias, como um fato consumado, né? A disputa vem se acirrando para as prévias que terão seu final aí antes do final do mês de novembro, né? Vão se realizar as prévias, a votação deve acontecer e, por enquanto, parece aí o resultado ainda não está claramente definido, apesar, né, de se mostrar aí um favoritismo. Bom, isso aí, obviamente, está mostrando o agravamento da crise, da divisão interna, né, da direita, da própria dúvida de setores da burguesia, se vai ser possível se estabelecer aí, vingar a política da terceira via, né, política com a qual a burguesia, os setores mais poderosos da burguesia, gostariam, né, de se enfrentar nas eleições de 2022, colocando para escanteio, principalmente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, e levando a eleição para uma disputa contra o próprio Bolsonaro e, quem sabe, né, o sonho da direita, com o apoio de setores da esquerda, eleger aí um direitista, um fascista como João Dória, né, ou outro elemento de confiança do imperialismo e dos setores mais poderosos da burguesia com negócios aqui no Brasil, para continuar, dar sequência ao regime golpista instalado em 2016, cuja instabilidade do governo Bolsonaro se constitui uma ameaça aos próprios interesses da burguesia. Então, a situação, a divisão interna no PSDB está mostrando aí a crise dessa política, né, diante do agravamento da crise econômica, diante do enorme apoio popular do ex-presidente Lula e diante da divisão que leva um setor da burguesia à conclusão de que é melhor seguir com o Bolsonaro, né, de que o Bolsonaro pode acabar se constituindo aí se não na melhor, né, na alternativa possível para tentar enfrentar e derrotar o ex-presidente Lula. Bom, no meio dessa divisão e no processo de votação da PEC que acontece hoje, um aparente recuo e uma verdadeira manobra, né? O golpe
que nós já denunciamos aqui na semana passada, do PDT de Ciro Gomes. O partido, em meio a ameaças até mesmo de desfiliação de deputados, anunciou aí que vai se posicionar contra a PEC, né, na votação de hoje, e que espera a retomada da campanha de Ciro Gomes, que na semana passada, diante do voto majoritário, 15 dos 24 deputados do PDT votaram a favor da PEC da reeleição do Bolsonaro, né, ao ponto de surgir aí na internet a campanha da chapa Bolsonaro-Ciro Gomes de vice, né? Diante desse posicionamento, o Ciro fez aí uma jogada de marketing, anunciou que ia suspender a sua campanha, e hoje o PDT anunciou que fechou, não é que fechou questão, né? O PDT anunciou que vai se posicionar a favor, contrário à aprovação da PEC, né? Os deputados do PDT que votaram a favor da PEC teriam se reunido na noite de segunda-feira e teriam alinhado uma posição de voto no segundo turno da Câmara. Segundo divulgado pela imprensa capitalista, no jantar na casa do deputado Mário Enge, do PDT de Minas Gerais, os deputados teriam chegado a um acordo para mudar de posição e votar contra a proposta. Bom, aqui o golpe é muito claro, né? Garantido a aprovação da PEC lá no primeiro turno, quando o voto do PDT. É bom lembrar o seguinte: a PEC foi aprovada por uma diferença de apenas 4 votos, né? 5 votos, a gente poderia dizer que eram necessários 308, e além dos 308, o governo e o Centrão conseguiram 4 votos a mais, né? Então, uma diferença, para ser derrotada, ela teria que chegar no máximo a 307 votos. Bom, e o PDT ofereceu nada mais, nada menos do que 15 dos 312 votos conquistados pelo governo na votação. Não foi só o PDT, também o PSB, né, garantiu votos para aprovar a medida de interesse do governo Bolsonaro, a chamada PEC do Fica Bolsonaro. Bom, agora, já garantidos os votos, em segundo turno, quando o governo anunciou aí que mobilizou setores que não estavam presentes na semana passada para garantir a maioria, o Ciro fez a encenação de que estaria contra, e o PDT anuncia que vai retirar os votos, né, que não vai garantir os votos necessários à aprovação da emenda nessa semana. Vamos ver o resultado da votação de hoje, mas a manobra que está se desenhando é que o governo, não precisando mais dos votos do PDT, vai garantir para o Ciro, né, um espaço de propaganda, de dizer que ele foi contra, né, sendo que o PDT, partido do qual ele hoje é a principal liderança, né, e o próprio presidente do partido, nada fizeram para evitar que a proposta fosse aprovada em primeiro turno, né? Por outro lado, é bom destacar também, né, que a oposição à PEC, da maneira como faz o PDT, longe de sinalizar uma posição em defesa dos interesses do povo, né, sinaliza o compromisso, em particular, do Ciro Gomes, de estar fechado com a posição da Rede Globo, dos bancos, do imperialismo, que é a de rejeitar a PEC, né, e de não garantir recursos para nenhum tipo de subvenção social, né, cujos gastos com o Auxílio Brasil, por exemplo, estão previstos nessa PEC que vai a voto, que está indo a voto nesse momento na Câmara dos Deputados. Então, está aí, de um jeito ou de outro, né, o PDT e Ciro Gomes colaboram com o governo, né, vão aí ajudando o governo Bolsonaro a tentar se safar, em alguma medida, da crise e criar condições para a disputa das eleições, ao mesmo tempo, né, ora com um pé lá, ora com um pé cá, se posicionam também na defesa dos interesses do imperialismo diante da situação. Vamos lá, vamos entrar num tema muito importante do nosso programa de hoje, tema que foi destaque também
em toda a imprensa, que foi do posicionamento, a campanha, né, a verdadeira campanha feita por setores da imprensa capitalista em torno das articulações a favor de colocar o Alckmin de vice na chapa do Lula, né? Hoje mesmo a imprensa divulgou aí que Lula e o governador Flávio Dino, né, ex-PCdoB e agora no PSB, teriam se encontrado para discutir o problema das alianças nacionais, né? Eles teriam se reunido para tratar de vários temas, dentre eles, né, o problema da composição da chapa presidencial. Por exemplo, o 247 destacou que as conversas entre PT e PSB se intensificaram nas últimas semanas, que lideranças do PSB apoiam uma chapa Lula-Alckmin, né? Então, por detrás dos anúncios de outras conversas, né, a imprensa procurou deixar claro que os setores ligados ao PSB estariam por detrás da pressão, da verdadeira campanha, né, campanha incorporada aí pela Folha de São Paulo, né? Dias atrás, a Mônica Bergamo informou na Folha de São Paulo que setores do PT e do PSB estariam buscando construir uma chapa Lula-Alckmin. Bom, diante desse pronunciamento, né, dessa campanha, dessa pressão, né, queríamos destacar aqui uma pressão muito intensa, né, é uma verdadeira campanha, e é evidente que é uma campanha para desmoralizar a própria candidatura do Lula, né, para oferecer munição para a direita atacar o Lula, né, já que o Geraldo Alckmin ficou claro nas últimas eleições. É um dos elementos mais impopulares da política do país, né? Mesmo sendo candidato com um enorme tempo de televisão, sem o Lula candidato, né? Chegou no final da eleição com menos de 4% dos votos, as piores votações do PSDB em todos os tempos, né? Diante do enorme desgaste do partido, né? E particularmente do próprio Geraldo Alckmin, que foi governador do estado de São Paulo por quase 3 mandatos, né? E levou adiante uma política criminosa, né, contra o povo brasileiro. É bom lembrar que o Alckmin, né, junto com outros setores do PSDB, fizeram aí aberta campanha, levaram adiante a política de privatização, de destruição dos serviços públicos, como a saúde, a educação, né, e atacaram duramente professores, estudantes, trabalhadores das estatais, quando esses se mobilizaram contra a política criminosa de ataque aos seus direitos. Bom, e o presidente Lula teria dado uma declaração, né, diante dessa situação, teria dito a interlocutores, né, aqui é bom que se diga que o anúncio não foi da boca do próprio Lula, né, são palavras de supostos interlocutores, né, do Lula, e a gente tem que tomar cuidado, né, porque esses interlocutores, às vezes, a interlocução é feita mais para exprimir a vontade dos interlocutores do que do próprio presidente, mas interlocutores teriam dito que Lula teria afirmado que dormiria tranquilo tendo Alckmin como vice, né? Bom, é preciso, como eu disse, desconfiar dessas afirmações, né? A gente não tem nenhum vídeo, não tem nenhuma declaração do próprio Lula à imprensa nesse sentido, né? E a palavra aparece aí amplamente divulgada por gente que tem um interesse, né, em desmoralizar a candidatura do ex-presidente. Bom, agora é evidente, né, aqui vamos deixar claro que se isso correspondesse aí, se isso corresponde à verdade, isso é uma política sem pé nem cabeça, né? É uma política direitista que, obviamente, tem tudo a ver com a política do PSB, com setores do PCdoB, que querem a política de frente ampla com a direita criminosa, mas é claro, né, que o Alckmin aí é o candidato
é o Michel Temer, né, em versão piorada, né? É o candidato que representa aí uma política muito clara, né, de ataque aos trabalhadores, né, e colocar essa situação quer dizer, seria tão ruim quanto, né, imagina você estivesse trazendo de volta o Temer como vice do Lula, né? A gente pode dizer que é uma versão piorada, é um Temer com maior energia, né? Um Temer mais ativo na política, né? É bom lembrar também que essa política mostra claramente que o PSDB, o Geraldo Alckmin, né, o tucano Geraldo Alckmin, junto com o PSB, estão montando uma estratégia de ataque, junto com a imprensa golpista, de ataque muito claro ao PT e à própria candidatura do Lula. Né, porque as negociações envolveriam, né, por exemplo, o apoio do Lula e do PT ao candidato do Alckmin nas eleições em São Paulo. Né, quer dizer, não só a ala tucana, o PSDB, né, raiz, o PSDB golpista, o PSDB pró-imperialista de Alckmin, Serra, FHC, né, ficaria com a vice-presidência, no caso de se confirmar uma tragédia como essa, né, de Alckmin ser o vice do Lula, como eles ainda ficariam com o governo do estado de São Paulo. Quer dizer, uma política sob medida para um partido golpista, né, colocar, né, ao lado da candidatura da maior liderança popular do país um escroque, né, um elemento totalmente vinculado ao imperialismo, ligado aos setores ultra-reacionários direitistas da Igreja Católica, né, com vínculos aí com a Opus Dei, né, um inimigo dos serviços públicos, um defensor ferrenho das privatizações, e que fez parte de toda a operação golpista que levou Bolsonaro ao governo, incluindo, né, a criminosa operação para condenar e prender Lula de maneira ilegal. Quer dizer, não tem, de fato, né, recolocar na chapa do Lula o Geraldo Alckmin, né, diretamente vinculado aí ao PSDB, ao que existe de pior na política, ao imperialismo e assim por diante. Bom, está chegando o finalzinho do programa, nós temos um outro destaque central, né? Furo de reportagem do diário Causa Operária. Né? Eu chamo todo mundo a ler a matéria, que está publicada hoje, né? Foi publicada hoje à tarde no diário Causa Operária, causaoperaria.org.br. Bom, e a matéria trata justamente de um tema que foi levantado, a primeira parte dessa denúncia foi levantada na semana passada, que é o vínculo, né, do senhor Guilherme Boulos, né, um elemento que tem trabalhado duramente aí na divisão da esquerda, né, na chantagem contra o PT, para que o PT apoie sua candidatura ao governo de São Paulo, né, enfraquecendo o PT e o Lula na disputa nacional. Né? Bom, e a denúncia é muito clara. Instituto que paga bolos é ligado ao governo dos Estados Unidos. Né? Essa é a denúncia trazida à tona pela matéria publicada hoje no Diário Causa Operária. Global Américas, INED, instituto que paga bolos, é ligado ao governo dos Estados Unidos e aos golpes na América Latina. Bom, então eu queria destacar aqui algumas questões levantadas pela matéria que vocês podem ler diretamente no Diário Causa Operária, que vale a pena uma leitura atenta, né? Uma reportagem muito bem feita, com fatos, com dados, né, que podem ser conferidos por todos. Né? Porque aqui não é argumento, não é... A gente viu nos últimos dias uma chuva de argumentos sem fundamentos, né, como se fosse um problema de gosto. Né? O problema tem que colocar as provas. Né? É preciso que o Boulos, se quer dar explicações, responda explicitamente ao que está sendo denunciado. Bom, a matéria começa lembrando que durante a campanha eleitoral e
logo após também as eleições de 2020, né, o Boulos, em várias entrevistas, chegou a se colocar, por exemplo, não se colocou na defesa de Cuba e a Venezuela, né? Por exemplo, se destaca que, numa entrevista à rádio CBN, em 25 de novembro, bem na véspera do segundo turno das eleições, Boulos afirmou: para mim, nem Cuba nem Venezuela são modelos de democracia. Disse mais: e não se importa modelo para cá. Foi a resposta do suposto esquerdista quando indagado sobre esses países que são alvos de uma enorme perseguição do imperialismo norte-americano. Bom, no último, esse posicionamento, né, político evidenciava muito claramente a falta de um compromisso do candidato e do militante do PSOL em defender, né, os países que são aí duramente atacados pelo imperialismo. Mas a história vai mostrando que a situação vai mais longe, né, e outros fatos já denunciados corroboram para isso. Bom, no último dia 1º de novembro, né, o diário Causa Operária trouxe toda uma reportagem em que mostrava, né, uma tona de rede de empresários, atores políticos, think tanks e agências norte-americanas com ligações mais do que suspeitas com o líder do PSOL, né? Conforme as palavras do próprio advogado e empresário Valfrido Ward, amigo pessoal e doador e articulador político de Boulos, o coordenador do MTST trabalha como professor e colunista do Instituto para a Reforma das Relações entre Estados e Empresas, o IRE, da qual o Valfrido Ward, é presidente. Pois bem, a reportagem anterior, a primeira reportagem, destacou que o parceiro de Boulos ele é financiado pelo NED, né? Em março deste ano, o IRE anunciou uma parceria com o think tank norte-americano Global America. Esse tipo de organização são instituições não governamentais cujo objetivo principal é difundir ideias através de estudos, pesquisas, análises, relatórios, participação na imprensa, realização de eventos, né? E todas essas think tanks, a esmagadora maioria delas, espalhadas pelo mundo, promovem ideologias liberais ou conservadoras. Bom, a missão da Global Americans é fornecer análises, entre aspas, porque se coloca entre os objetivos divulgados pela Global, promover mudança no sentido de uma relação mais próspera entre a América Latina e os Estados Unidos. E o que significaria essa relação mais próspera? Explica a matéria. Eles são os impulsionadores de uma série de elementos na América Latina ligado aos interesses do imperialismo. Eu queria destacar, por exemplo, dentre os elementos, e aí a produção vai acompanhando comigo aqui, nós temos algumas imagens, dentre os elementos divulgados impulsionados por esse instituto, né, nós temos nada mais, nada menos do que o Lenin Moreno, o ex-presidente do Equador, né, o criminoso que levou aí a população do Equador a uma situação de devastação, depois de ter sido eleito pela esquerda e se vendido claramente para a direita. Estão também entre os patrocinados dessa think tank Júlia Reynoso, ex-embaixadora dos Estados Unidos no Uruguai, atual chefe de gabinete de Jill Biden, a primeira-dama dos Estados Unidos, né? A matéria aponta vários outros elementos ligados a essa think tank, né? Bom, o caso do Lenin Moreno é destacado, foi o que deu aí o golpe branco no Rafael Correia e se transformou aí num golpista de primeira linha, né? Um agente do imperialismo no seu país e na América Latina, a tal ponto que o seu candidato, né, o Lasso, banqueiro eleito na sua sequência, teve aí na posse a presença do próprio Bolsonaro como um elemento claramente vinculado à direita. Bom,
Entre os elementos destacados na matéria, né, e apoiados por essa organização, está, por exemplo, o CEO da Global Americas, Guy Mentel. Né? O Guy Mentel, por exemplo, ele participou de um debate, a matéria aponta, em 12 de maio desse ano, organizado justamente pela Global Americas e pelo IRE, o Instituto do Amigo do Boulos. Né? O tema era o futuro das relações do Brasil e Estados Unidos no governo Biden. Né? E entre os debatedores apareciam Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Londres, Fernanda Magnota, né, que era sênior da SEBRI, que era considerada a think tank de referência nas relações internacionais com o Brasil e que tem nada mais, nada menos do que FHC, Fernando Henrique Cardoso, como presidente de honra. Está aí as pessoas que essa Global Américas, né, que financia o instituto que paga o Boulos, tem Fernando Henrique Cardoso como presidente de honra, né? Além dele ser parceiro de uma série, da Global ser parceira de uma série de organizações ligadas ao Estado norte-americano. Bom, o Boulos, essa semana, procurou aí desconversar quando questionado sobre as acusações, as graves denúncias levantadas na reportagem do Diário Causa Operária da última semana, procurou desconversar sobre o tema. No entanto, né, é preciso deixar claro que a reportagem reafirma e prova mais uma vez, né, que a NED, National Endowment for Democracy, é uma agência fundada em 1983 pelo governo de Ronald Reagan. É justamente o pai do neoliberalismo nos Estados Unidos. Né? A organização por ele criada é uma das financiadoras, né, da Global, que financia aí o IRE, ligado aí do qual o Boulos, né, e o seu sócio e amigo, né, está diretamente vinculado. Bom, toda essa política de ataque à Venezuela e a Cuba tem sido diretamente impulsionado, nada mais, nada menos, diretamente do que pela Global Américas, né, cuja o combate a Cuba, Venezuela, tem sido um dos alvos, e, coincidentemente, o Boulos, como vocês viram, apareceu aí na campanha eleitoral em São Paulo, deixou de lado a defesa de Cuba e Venezuela. Será mera coincidência? Né? Outras vítimas da Global América e da NED foram a própria China e a Rússia, né, que denunciaram essas organizações como sendo empresas interessadas em desestabilizar, né, os governos da Rússia e da China a favor dos interesses dos Estados Unidos. Bom, um outro relatório, que divulgado também na reportagem do Diário Causa Operária de hoje, né, intitulado Tabela de Desempenho País por País, vai mais longe, né? E taxa a política, ataca o relatório preparado também pela Global América, financiadora do IRE, ligado ao Guilherme Boulos. Taxa a política externa da Argentina sobre o governo de Cristina Kirchner de negativa, bem como a política de direitos humanos do governo Evo Morales. Bom, e por aí vai. Quer dizer, o órgão, o instituto, vinculado ao Instituto de Boulos, está, né, vinculado diretamente a toda uma campanha de interesse dos Estados Unidos em atacar os governos nacionalistas da América Latina e, inclusive, aos governos da China e da Rússia. Será diferente? Será que o interesse em financiar o Boulos é porque, no Brasil, eles estão interessados, supostamente, em apoiar a democracia? Estão interessados em apoiar a um elemento esquerdistas? Né? É evidente que... Bom, tem mais denúncias. Né? A reportagem de hoje, que eu repito, vale a pena ser lida, destaca, por exemplo, que o jornalista investigativo norte-americano, o Max Blumenthal, editor-chefe do portal Brazione, já denunciou, durante os acontecimentos daquele período,
que a Global Américas atua como ferramenta do governo dos Estados Unidos contra o governo da Nicarágua. O governo da Nicarágua, que nesse momento, né, é alvo de um duro ataque do imperialismo e que também não só não merece nenhuma defesa da parte de Guilherme Boulos, como vem sendo duramente atacados, né, por vários elementos dirigentes do próprio PSOL. Será por isso que Boulos tenha dito que Cuba e Venezuela não são democracias? Bom, há muitas denúncias, a matéria traz à tona, né, reportagem que mostra a esquerda sendo financiada, setores da esquerda recebendo financiamento para atuar contra a esquerda. Bom, um outro caso denunciado na reportagem é o caso do candidato esquerdista no próprio Equador, o Yaku Pérez, né, que, depois de fazer campanha contra o candidato apoiado pelos setores nacionalistas ligado ao Rafael Correa, apoiou diretamente a eleição do banqueiro Lasso, com apoio direto do imperialismo. Política que foi replicada aqui no Brasil, né, por setores do próprio PSOL, né, por setores como a Luciana Genro, que fez clara campanha a favor da esquerda indígena, né, liderada por Yaku Pérez, no segundo turno. Bom, tem mais e muito mais denúncias, né, sobre essa situação. Eu repito, né? Bom, queria destacar que ontem mesmo Boulos fez sua primeira declaração pública, a matéria cita, inclusive, isso, a respeito das denúncias do Diário Causa Operária. Num programa na TV DCM, ele taxou de invencionices e se esquivou de responder às perguntas do público em relação à reportagem. Entre as raras respostas pronunciadas pelo Boulos, quando foi perguntado sobre as ONGs como a Open Society e a Fundação Ford, financiadoras desse esquema da esquerda contra a esquerda, ele disse: eu não as conheço com detalhes, mas o que sei é que são ONGs internacionais. São ONGs internacionais que, disse ele, financiam projetos, investimentos, alguns projetos sociais, culturais, assim como a Fundação Ford. Não tenho muito a dizer sobre elas. Contudo, reconheceu que recebe salário do RIE, bem como da Folha de São Paulo, onde está a sua segunda passagem nesse momento ele está na sua segunda passagem como colunista. Boulos, como destaca a nota, eu queria concluir com o final da reportagem. Boulos deve resposta à esquerda. Uma pessoa não pode estar no campo, no nosso campo, e estar recebendo dinheiro de organizações tão espúrias como essa think tank neoliberal e golpista. Sobre as relações do think tank onde ele trabalha, Boulos se limitou a dizer que é plural, que tem gente de esquerda, e que o presidente Valfrido Ward seria um cara de esquerda. O fato é ter mais gente de esquerda só piora. A ideia é que é plural, um instituto com Boulos, o presidente do PSOL, e Sérgio Ettingói. Lembra-se daquele general fascista, né, responsável, junto com Vilas Boas Correia, pelo golpe de Estado? Pois bem, Ettingói está no mesmo instituto, na mesma folha de pagamento que Boulos. É preciso que, além de palavras, que frases, Guilherme Boulos apresente explicações concretas, como ele, que se diz de esquerda, que se diz até mesmo socialista, está na folha de pagamento, na mesma folha de pagamento que inclui o Ettingói, elemento de proa do golpe de Estado, general fascista responsável pela presença de Bolsonaro no governo. As acusações são graves, os fatos também. O fato de que nenhuma explicação é dada apenas aumenta a suspeita de que algo de muito podre a se esconder. Com a palavra, Guilherme Boulos. Se quiser, pode vir aqui, inclusive, usar do nosso canal para apresentar provas, e não apenas palavras, de que a situação não é tão podre como se apresenta. Pois bem, deu a nossa hora, nós vamos ficando por aqui. Você acompanhe, leia a reportagem, acompanhe
o desdobramento dessas denúncias da maior gravidade aqui na Causa Operária TV e também no nosso diário na internet, né, o diário Causa Operária, causaoperaria.org.br. Eu só destaco 2 notinhas internacionais e amanhã a gente volta ao tema. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Hans Kluge, declarou sua preocupação com a pandemia na Europa, dizendo que até 1º de fevereiro, mais de 500 mil de pessoas podem morrer. Mais de 500 mil pessoas podem morrer na Europa diante da nova onda de Covid. Isso aí para chamar a atenção, né, de que muita gente dizendo que a pandemia já era. Bom, e outro destaque internacional, os deputados aprovaram no Chile o início do processo de impeachment do Piñera, né, o amigo do Bolsonaro, que enfrentou aí grandes mobilizações populares já em 2019 e cujo governo foi salvo aí pelas articulações que envolveu a esquerda de garantir uma constituinte antidemocrática e de conter a mobilização popular. Mas a situação está mostrando que a crise não se resolveu e que a situação está de novo prestes a explodir no Chile, assim como tende a explodir aí no Brasil e em toda a América Latina. Bom, o resumo do dia vai ficando por aqui. Espalhem por aí o link do nosso programa, chame o pessoal para ver aí os comentários sobre Boulos, sobre Alckmin, sobre o golpe do STF. A gente volta amanhã com mais notícias, apresentando aí o desdobramento da votação na Câmara dos Deputados, né, acompanhando aí toda essa situação. Bom, eu termino, inclusive, com essa última atualização. O texto base da PEC dos precatórios, e como a gente previa, foi aprovado no segundo turno com 323 votos. Ou seja, Ciro Gomes e o PDT tiraram os votos porque não precisavam mais dos votos deles. PDT, PSDB, PSB são cúmplices da aprovação da PEC do Fica Bolsonaro, né? E nós vamos voltar a esse tema com certeza amanhã. Está aí a direita se juntando para garantir o esquema do Bolsonaro, mostrando claramente que, para eles, né, a única coisa que eles não querem é Lula, e estão se juntando em torno do Bolsonaro. Um abraço, e com essa a gente termina por aqui.